Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou médica, psiquiatra, formada pelas Salas Clínicas e primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês, falando, no caso, em vídeo, sobre esse tema. Achei bem bacana a iniciativa de trazer a saúde mental como tema da campanha de conscientização na questão do trabalho, Principalmente nesses 2 anos pandêmicos, a gente pôde perceber um aumento realmente da busca por profissionais da área de saúde, da questão do adoecimento mental, e a gente realmente notou que teve um impacto. Inclusive se falou-se até de que fosse uma 4ª onda a questão do adoecimento mental, mas de todo modo foi algo que impactou na rotina, das pessoas, na qualidade de vida, e tudo isso acaba diretamente estando ligado à saúde mental. Lembrando que saúde mental não é a ausência de doença mental, não é só isso. Na verdade, hoje em dia a OMS ela caracteriza como um bem-estar no qual o indivíduo ele vai conseguir lidar com os estresses cotidianos, poder trabalhar e ter uma boa produtividade, capaz de contribuir para a sua comunidade. Interessante, né? Como a OMS ela caracteriza a saúde mental, não é só uma coisa sua, você tá bem e você tá conseguindo fazer isso contribuindo com o coletivo. E é justamente nessa parte onde a gente percebe, a questão da síndrome de burnout, ou burnout, como se fala, ou neurastenia, que é essa questão, de você estar bem para você estar conseguindo contribuir no trabalho, a produtividade, elas são afetadas. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas coisas. Então, na verdade, a neurastenia e o burnout, eles são 2 termos que são meio semelhantes. A neurastenia, na verdade, foi um termo descrito pela primeira vez em 1880 e foi um termo cunhado na época da psicanálise. Então, atualmente não é um termo tão utilizado, Neurastenia seria o quê? Neuro, do cérebro, astenia, fraqueza, uma fraqueza do cérebro. Mas de qualquer forma era descrito como uma questão de estafa mental, esgotamento mental, e era observado em indivíduos que ficavam por muito tempo em lugares pouco arejados, e observavam que esses indivíduos então eles eram sujeitos a frequentes oscilações de humor, e levava também a questão de intoxicação por drogas. Esse é o termo, isso é o termo descrito. O médico que descreveu, ele observou isso em alguns trabalhadores. Mas esse termo já não é mais utilizado, Mas pode-se pensar que ele foi um início de se pensar na questão do trabalho, levando a um esgotamento mental. E isso depois foi novamente escrito em 1974, já como a síndrome do burnout ou burnout. Enfim, uma coisa importante de falar é que ainda não faz parte do rol de doenças mentais, A gente tem um manual diagnóstico de doenças mentais, ainda não está incluso, mas já está incluso no Código Internacional de Doenças, no rol de doenças por problemas relacionados à organização e modo de vida. E já está lá então no CID-11 como o Z73, que é o de esgotamento. E o que caracteriza a síndrome de burnout? Na verdade, são 3 esferas da vida da pessoa que elas vão estar alteradas. Então, a primeira delas é a sensação de esgotamento físico e emocional, ou falta de energia, desânimo. Isso, tendo como fator precipitante essa alteração de ambiente, e aí no caso, tem essa questão do trabalho, mas é multifatorial, Então,
o que tem acontecido, o que eu percebo na prática clínica? Pessoas que tinham, por exemplo, uma rotina de trabalho. Lembrei agora de uma paciente, por exemplo, que ela tem 2 filhos e antes ela tinha uma rotina de levar as crianças para a escola e aí ela ia trabalhar. E aí, com a questão do trabalho remoto e as crianças também deixaram de ir para a escola, tiveram que ter ensino remoto, se somou, né, o trabalho dela sobrecarga, porque ela ficava em casa tendo que dar conta do trabalho e ao mesmo tempo também dando auxílio aos filhos na questão dos estudos. E isso sobrecarregou ela de uma maneira que ela começou a ter os sintomas que a gente incluiria, classificaria como de burnout. Então, isso é o primeiro ponto, né? O esgotamento físico e emocional, essa falta de energia e desânimo. E isso vai levando, então, a uma desmotivação a estar no trabalho. Então, a pessoa começa a ter comportamentos de evitação mesmo, de estar no trabalho, atitudes negativas, de pensar assim, nossa, só de pensar em ir pro trabalho eu já me sinto mal. Eu tenho, às vezes tem pessoas, né, que vão ter sensações físicas, eu vou falar mais adiante que é isso, e acaba tendo mudanças do humor relacionadas a essa questão do trabalho. Então, era algo que antes era satisfatório e passa a não ser mais. Então, começa a virar uma coisa que causa ansiedade, tristeza. E essas mudanças de humor, então irritabilidade, ansiedade, tudo isso pode estar dentro dessa mudança, né, que acontece. E também o terceiro ponto, que seria a redução da eficácia profissional, porque como, né, você já começa a ter todo esse mal-estar relacionado a essa questão do ambiente, você consequentemente vai ter uma redução da sua capacidade profissional e inclusive isso gera um problema também, porque vai ter os sentimentos de incapacidade, inferioridade, falta de motivação, e isso é uma coisa que vai se retroalimentando, né? Então é algo que não pode se deixar passar batido, pensando que não, quando passar essa questão da pandemia eu vou resolver, porque, claro, como eu falei, né, tudo na psiquiatria e tal é multifatorial, então pode ser que uma pessoa que já tem uma vulnerabilidade, já tenha uma pessoa que é naturalmente mais ansiosa, com essa mudança de rotina, acabou desencadeando isso. Não dá pra você fazer uma relação diretamente relacionada ao trabalho, mas também todas essas mudanças que aconteceram, né, na rotina da vida da pessoa e essa dificuldade de lidar com essa mudança vai levar a isso. Além dos sintomas que eu falei, né, psicológicos, então mudanças de humor, como ansiedade ou mais tristeza, desmotivação, também podem ter os sintomas físicos, que pode ser uma enxaqueca, um cansaço constante, então crises mesmo de ansiedade, tipo assim, ter palpitação ou ficar tendo elevação de pressão sem que você tenha um problema de pressão normalmente, ou então dor crônica, inclusive pode ser também assim, sensação de falta de ar e até distúrbios como diarreia, síndrome do intestino irritável, e tudo isso pode estar. Isso tudo pode acontecer num caso de burnout. Então, já que vai ter diferentes apresentações a depender da pessoa, como é que você faz esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele vai ser feito por um profissional de saúde mental, um psiquiatra, né? Que vai, então, você vai contar toda a história de quando foi que começaram esses sintomas, vai contextualizar com o momento atual da pessoa e levar em conta, né, esse fator precipitador do ambiente, da questão do trabalho que não tá, né, enfim, essas questões todas. E aí você vai fazer esse diagnóstico e conduzir também a parte do tratamento, que vai ter tanto a questão, pode precisar da parte medicamentosa, quanto também do acompanhamento psicológico. A medicação realmente vai depender de cada caso, porque tem pessoas que vão ter uma sintomatologia mais ansiosa
outros vão ter sintomas mais depressivos ou sintomas mais físicos, mas de todo modo um profissional com expertise vai conseguir encaminhar isso, e muitas das vezes, na verdade, vai ser a associação da parte medicamentosa com a parte da psicoterapia. E a psicoterapia vai ser interessante nesse caso para identificar, né, o que é que tá ruim nessa questão do trabalho ou com relação à rotina, e tentar ajudar a pessoa a se reorganizar com relação a isso, né? Às vezes precisa solicitar mudança de setor, às vezes precisa pedir ajuda de alguém. Por exemplo, essa moça, né, que eu falei, que tem os 2 filhos, ela realmente não estava conseguindo dar conta de cuidar das crianças e fazer o trabalho em casa, então teve que dividir o cuidado da criança com o pai das crianças, né, no caso. E ela também começou a fazer psicoterapia e tratamento para, no caso dela, né, da síndrome de burnout, mas com sintomas ansiosos mais proeminentes. Mas enfim, então, se você se identificou, procure um profissional de saúde. Aqui em Salvador, você tem como você buscar ajuda, né, tanto no sistema público, indo inicialmente na unidade básica de saúde. O profissional que vai estar lá, ele vai pelo menos fazer esse acolhimento inicial, e a depender ele vai encaminhar para o CAPS, que seria, né, o Núcleo de Assistência Psicossocial, e aí cada região vai ter seu CAPS, então vai ver qual lugar que você mora. Também tem as clínicas particulares e consultórios particulares dos psiquiatras, enfim. E você também pode buscar ajuda se for uma coisa assim, por exemplo, você está tendo crises e já foi na parte clínica, afastou qualquer doença orgânica, então provavelmente alguma coisa psicológica, você também vai, né, buscar ajuda de psicólogos. E você pode ir em emergências psiquiátricas, às vezes, para fazer esse primeiro atendimento, enquanto você marca para fazer um acompanhamento ambulatorial longitudinal. Porque nesse caso, né, do burnout, não é algo que você consiga resolver com um mês. Geralmente a gente coloca assim de 3 a 6 meses e vai avaliando conforme a progressão da pessoa. E outra coisa que é super importante, tem que falar da prevenção, né? Que o mais, assim, útil de tudo é não esperar a coisa chegar a esse nível. Então, o que a gente pode fazer para não chegar nesse nível de estafa? Primeira coisa é manter seus hobbies, de preferência ter alguma atividade física. É um clichê, mas de fato ajuda muito a manter os níveis de controlar a ansiedade, ajuda bastante, sabe? Também a questão de não deixar de você ter a sua hora para você descansar. Então, a questão de um bom padrão de sono, você ter uma noite de sono reparadora é importante. Saber o limite, porque isso é uma coisa que também aconteceu em algumas empresas, ou enfim, como as pessoas começaram a trabalhar de casa, esse limite de quando você vai sair do trabalho, né, ele deixou de existir, porque você está em casa, você está trabalhando. Então, de ficar até mais tarde do que o habitual, né, para você dar conta, enfim. E isso acaba tendo um desgaste, porque você não consegue desacelerar para você conseguir dormir. Então, a coisa importante é você tentar estabelecer uma rotina, como você faria quando você não estava em home office, por exemplo, sabe? E então, isso tudo. E antes que a coisa chegue, né, no nível mais grave, se você se identificou com isso, você procura um profissional, porque talvez já seja a indicação de entrar com parte medicamentosa ou encaminhar para um psicólogo. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Espero que tenha ajudado. Tchau.